falasse um pouco sobre esses compromissos, projetasse eles, é claro, e também qual postura a Chapecoense deve ter, diferente da última vez, a qual fatores deve mudar para tentar trazer mais pontos na mala. Obrigado. Bom falar com você, Matias. Obrigado aí pela pergunta. A gente vai procurar buscar o maior número de pontos possível fora de casa, né? A gente sabe que temos confrontos difíceis. No Brasil, uma equipe que está o tempo todo aí brigando pelo acesso. O Botafogo é uma equipe que está no meio de tabela. Mas acho que a gente tem que buscar ter uma postura de quem vai buscar a vitória sempre, né? A gente não dá pra gente ficar negociando muito o resultado, né? Não dá pra gente falar, não, o Novo Horizontino está na frente da tabela, vamos jogar fechado para tentar ganhar do Botafogo, porque a gente não sabe se vai ganhar do Botafogo. Então já no jogo frente ao Novo Horizontino a gente buscar a vitória, né, o tempo todo, lógico, com estratégia, não de qualquer jeito, buscar a vitória. E depois em Ribeirão fazer a mesma coisa, né? A gente pensa em voltar aí com pontos, né? Preferência 4 pontos aí pelo menos, né? O ideal seriam 6. A gente, pelo menos uma vitória nesses 2 jogos. A gente não gosta de fazer conta com derrota, né? Mas se você pensar, é melhor você ter uma vitória e uma derrota que você empatar 2 jogos, você não sai do lugar, né? Então, vamos buscar de 4 a 6 pontos aí. Eu creio que a gente tem condição de fazer isso, né? Os jogadores têm assimilado bem o trabalho, têm se dedicado no dia a dia. A gente vê que o ambiente está bem positivo aí da parte deles, estão acreditando que a gente consegue. E eu acho que dessa forma a gente vai ter êxito nessa empreitada aí. Então, Rodrigo, como você falou, é complicado a gente individualizar, né? O futebol é um esporte coletivo, a gente procura encontrar os melhores que se encaixem no nosso modelo de jogo, né? No modelo de jogo que a gente está adotando aí, no que a gente está pensando como equipe. Hoje eles não estão sendo utilizados, tiveram relacionados no último jogo, esse jogo eles não estão nem relacionados, porque a gente está procurando também, como a gente quer mobilizar todos, a gente tem que procurar fazer que todos sejam envolvidos aí no processo, estejam participando, né? Então a gente deu uma mexida aí também na relação, procurou trazer jogadores que não participaram da minha primeira convocação, esses jogadores que estão aptos a serem titulares da Chapecoense ou a estarem no banco e entrarem durante o jogo. Trabalhei com o João no esporte. O João é um jogador que conviveu com os problemas de algumas lesões aí nos últimos tempos, aí, que tiraram a sequência normal da carreira dele. Um jogador que teve uma boa projeção no início ali no Santos até. E o Boré é um lateral do Bahia, que é um lateral ponta, né? Não é um lateral de linha de 4, um lateral mais ofensivo. Acho que, se não me engano, o Mino que era um extrema que virou lateral. Mas a gente está olhando todos com o mesmo olhar, né? Buscando ser o mais justo possível, o mais correto possível. Mas eu acho que nesse primeiro momento é interessante a gente dar uma rodada no banco, fazer com que todos participem, né? E a gente já conseguiu trazer o Albuquerque, que não foi no primeiro jogo, trazer o Bruno, que já atuou em algumas vezes aí, também não tinha participado do primeiro jogo. Então a gente procura incluir todos para que a gente possa estar com todo mundo focado no nosso objetivo. Se a gente começar a abrir mão de deixar 2, 3 sempre de fora, a gente acaba tirando o foco desses atletas. Obrigado aí pela pergunta. Então, a semana de trabalho foi boa, né? Eu sou um cara que, vocês têm acompanhado os treinos aí, eu procuro fazer muito treino voltado para o jogo, né? O treino tem que ter algum sentido para o jogo, então a gente trabalhou bastante situações que a gente acha que o Novo Horizontino vai nos proporcionar dificuldade, onde a gente vai achar alguma facilidade, ou tentar achar alguma facilidade, alguma brecha na equipe deles. Então a gente trabalhou bastante, trabalhou intenso, os jogadores estão fazendo os trabalhos com bastante intensidade, que é o que a gente pede, né? O que o futebol pede hoje é um jogo intenso, é o tempo todo o pé na bola, brigando por todas as bolas, eles têm feito isso, né? Com relação às escolhas, eu acho que a gente acertou mais que errou no primeiro jogo, que a gente optou por uma escalação correta, o esquema de jogo, o sistema que a gente adotou, acho que também se mostrou ser positivo, que a gente fez um grande primeiro tempo.
Né? Em algum momento do segundo tempo a gente perdeu um pouquinho o controle do jogo, né? Até por mérito também do adversário, mas mesmo assim nos causou pouco problema ali, né? Vocês tiveram 2 ou 3 chances de gol e numa bola longa acabaram fazendo gol. Então eu acho que, como a gente acertou mais que errou, a tendência é a gente não mexer muito na equipe, é procurar manter a estrutura, lógico que fazendo os ajustes em cima do modelo de jogo do adversário, que o adversário joga com uma linha de 3 zagueiros, muda um pouquinho em relação ao Atlético, então adaptar o adversário, mas sem fazer tantas trocas radicais na equipe, para que a gente possa ter começar a criar uma identidade, criar um entrosamento, né? E não mexer muito na equipe. Tudo bem, Claudinei. Gostaria que você falasse ainda dentro desse assunto sobre como essa situação de poder repetir a escalação pode contribuir para a simulação do trabalho que você coloca nesses primeiros dias de atividades na frente do técnico da Chapecoense. Então, como a gente está iniciando um trabalho, né, como eu falei, a gente optou pelos 11 iniciais, no primeiro jogo mesmo a gente optou por aqueles 11, eu acho que eles deram uma resposta positiva, né? A gente fez um grande jogo contra o Atlético ali, na minha concepção, com os 11 iniciais. Depois, nas trocas ali, o jogo ficou um pouco mais equilibrado, né? E até porque a gente não teve tanto tempo de trabalhar todo, provavelmente a gente tenha trabalhado as situações com todos, mas a gente dá mais ênfase porque vai iniciar o jogo, pelo pouco tempo que eu tive é normal isso. Então a gente espera não mexer muito na equipe para procurar dar a sequência ao que a gente fez de bom, né? Se a gente faz a gente não pode trabalhar só em cima do resultado, a gente tem que analisar a performance. Se a gente identifica, vocês também falaram isso, e até o pessoal aqui do clube que está aqui desde o começo do ano, que talvez tenha sido o melhor primeiro tempo da Chapecoense na temporada. Então se a gente pega e em cima dessa informação, a gente muda a equipe toda do que fez no primeiro jogo, a gente vai perder de ter novamente talvez o melhor primeiro tempo da temporada, melhor do que o do último jogo, com a mesma equipe, e a gente vai mexer muita coisa e talvez a gente perca a mão. Então a gente procura tentar dar sequência nesse bom primeiro jogo. Se nesse segundo jogo a gente achar que o caminho não era aquele, né, foi uma coisa ocasional, aquele bom primeiro tempo, a gente vai, a partir do jogo do Botafogo, procurar fazer mais mudanças mais radicais, ou até em cima de desgaste de atletas, né, já que o jogo já é na quarta-feira. Mas nesse primeiro momento eu acho importante a gente valorizar esse bom primeiro tempo que a gente teve lá, procurar repeti-lo, e para repeti-lo acho que o ideal é a gente manter a estrutura da equipe.